Salve, salve, alunado do meu Brasil! Como estamos? Meus queridos alunos do nosso Piauí, Teresina, professor Rufino, fala aqui direto da nossa capital, nos nossos estúdios do canal Educação, o maior e melhor centro de divulgação de aulas, viu, pessoal? Edição e distribuição também. E distribuímos aulas virtualmente pela internet e presencialmente, porque o canal Educação está conosco aí em todas as nossas viagens itinerantes aí pelo Piauí, não é mesmo, pessoal? Está aqui fixamente localizado em um bairro de Teresina, porém, também acaba participando aí de forma itinerária, nos levando ao melhor o melhor das nossas revisões pré-ENEM na estrada. E aí eu quero mandar um bom dia mais uma vez à galerinha que está nos assistindo aí, que com certeza encontrou-se conosco por aí, nas grandes revisões que nós fizemos já no mês de agosto, não é? E também, claro, já fizemos a primeira esse final de semana no mês de setembro, que foi dia 3 e 4. Dia 3 estávamos onde? Em Regeneração, galera. Um abraço a todos vocês aí que participaram de forma bem incisiva, não é? E bem forte das nossas revisões. E domingo ontem, 4 de setembro, estávamos na cidade de Floriano. Foi uma revisão fantástica, cara. Um auditório lotadíssimo. Acredito que aproximadamente 700 alunos estavam ali. Participação muito massa mesmo da galera. Gostei mesmo. E nesse sentido que a gente manda um bom dia para vocês. E aos que estão nos acompanhando também, viu, galera? E pelo o nosso YouTuber, né? E o canal Educação tem aí, tá no YouTube. Você acaba seguindo aí, se torna um membro que dá certo. São Gonçalo do Piauí já esteve às 6h37. Já esteve por aqui, será? Ou ainda tá atualizado, Renan? Essa galerinha aí tá plugada, São Gonçalo, Isaías Coelho, Marlene Seduc. Bom dia, Dani, minha colega aí. Vamos ver quais são os kits IPTVs que estão aí. Tô ali, tá na minha tela. Dá pra ver. Ah, Miguel Leão também, não é, Renan? Miguel Leão tava acompanhando a gente ali também na primeira série. Baixa Grande do Ribeiro também estava acompanhando a gente. Obrigado. E o que nós temos para hoje, vocês vão adorar. E saímos desse universo das figuras de linguagem, que nós trabalhamos o mês inteiro de agosto, associado ao processo argumentativo. E vamos agora trazer para vocês os tipos de argumentos que vocês vão adorar usar. São vários, pessoal, são várias as estratégias argumentativas que a gente tem que utilizar no processo de redação, de escrita de texto. Agora veja o seguinte, né? A banca também acredita, ela divide, não é que ela acredita, ela divide que o repertório sociocultural, ele, por vezes, se configura em um modelo estratégico de argumento, portanto, eu posso dar um nome a essa estratégia. Digamos que eu use uma estratégia de dados científicos. Então, o nome daquela argumentação ali, daquela estratégia argumentativa é dados científicos. Mas eu posso usar uma alusão histórica, eu posso usar uma comparação, eu posso emitir uma causa e consequência. Tudo isso são tipos de argumento. Quando o repertório desse argumento, porque todo argumento é com base em um repertório, pessoal, sociocultural. Porque todo argumento está inserido em uma área do conhecimento. Então, quando esse repertório sociocultural é utilizado como introdução, ele se desconfigura como estratégia argumentativa e passa a ser chamado de método introdutório ou repertório sociocultural inicial, enfim. Mas, para mim, Francisco Rufino, para mim tudo é a mesma coisa. Eu acredito que o repertório sociocultural já é também uma estratégia de começar o teu texto já argumentando. Eu sou assim. E é mesmo. Se a gente for trocar mesmo em miúdos as coisas, a gente vai entender que aquele trecho de música que a gente começa a nossa redação, que eu sempre ensino começar, e a galera adora aí nas nossas viagens quando a gente leva o modelo de parágrafo feito pela gente mesmo, você vai ver que ali já é um tipo de argumento que eu estou a utilizar.
não é? Ó, ontem, em Floriano, eu trabalhei a exploração sexual infanto-juvenil. E eu levei um modelo de parágrafo e já usei logo uma estratégia inicial de início da minha redação, que foi um trecho de uma reportagem que eu li, cara, ano passado. E saiu televisionado pela Globo em um grande jornal semanal que foi o Fantástico, que foi um depoimento de uma criança. Então eu abria meu parágrafo com a fala, abre aspas, dessa criança. Claro, não foi, na matéria não foi. Foi salvaguardada a identidade. Porque o ECA pede que qualquer situação vexatória de violência na criança, seu nome e sua imagem não pode ser exposto. Por isso se usa os iniciais. E aí um depoimento muito forte da criança, né? Que ela acorda e diz para a pessoa que a acolheu que ela tinha medo de voltar para casa. Ela não queria voltar para casa porque ela tinha medo que quando chegava à noite, ela tinha medo da pessoa atacar ela de novo. É muito forte a reportagem. Então já é uma estratégia, é um tipo de argumento. Então nós vamos ver isso. E no sábado, em Regeneração, a gente trabalhou a questão da insegurança alimentar, né? A questão do povo estar inseguro, não ter mais o que comer mesmo. Voltamos ao mapa da fome. Então nós trabalhamos esse tema muito ligado também à questão pandêmica, porque a fome, não é? E a exploração sexual de crianças se intensificou demais, viu, pessoal, nesses 2 últimos anos. Isso são dados da Oxfam para alimentação e dados aí de vários conselhos tutelares para a exploração sexual infanto-juvenil. E aí a gente produziu muita argumentação legal. Para a insegurança alimentar, que eu trabalhei em regeneração, viu, galera? Vai escutando aí, Isaías Coelho, Canavieira. A gente usou um trecho, ó, a estratégia argumentativa. Literatura é um tipo de argumento, sabia? A gente usou versos do poema O Bicho, de Manuel Bandeira, para tratar de alimentos, de falta de alimentos. Como assim, Rufino? O Bicho. Para quem não conhece, essa poesia ela é muito forte, não é? Vi ontem um bicho catando entre os detritos algo. Quando encontrava, não cheirava, nem examinava, engolia com voracidade. O bicho, meu Deus, não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho era um homem. É? Claro que eu sei dessa poesia quase de cor, mas eu acho que eu devo ter engolido aí algumas palavras, né? Inclusive eu percebi que eu engoli pátio. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, exatamente. Vi ontem um bicho na imundície do pátio. Quando encontrava algo, não examinava e nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho, meu Deus, não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E a gente viu cenas atuais de gente catando lixo para comer. Por conta da insegurança alimentar. Ossos, pessoas à procura de ossos, né, para fazer uma sopa, um caldo, sei lá. Então a gente trabalhou, sim, essa temática. E a gente usa as N estratégias argumentativas. Uma das estratégias de um tipo de argumento bom para esse tema da insegurança alimentar é o último número que a Oxfam nos deu. 33,1 milhões de pessoas no Brasil passam fome. 33,1 milhões. Daí tu tira, viu? Dados quentinhos. Vem com a gente, vem para cá. Vamos ver o que é que nós temos aqui nos nossos slides, que ele vai nos conduzir melhor. Claro que esses 10 primeiros minutos aí já valeu, hein, pessoal? Já valeu a beça. O professor Rufino até poesia declamou nesses primeiros momentos aí. Você viu que dá certo, sim. Nós estamos aqui com cara nova no nosso slide, um novo roteiro de aula. Segue aqui um resumozinho do que eu vou fazer. O objeto do meu conhecimento hoje com vocês é justamente os tipos de argumento que eu vou ensinar a usar. E vocês vão adorar isso aí, tá bom? O objetivo
dessa minha aula é compreender e conhecer. Compreender e conhecer. Olha lá, hein, galera. A relevância. Professor, o que é relevância? A importância, cara, dos mais variados tipos de estratégias argumentativas que são capazes de fundamentar nossas opiniões. E lembrando que o professor Rufino tem a opinião de que aquilo que tu usa logo como repertório inicial já é uma estratégia. E da teoria à prática, porque nós vamos fazer uma aula extremamente expositiva, com leitura e compreensões de parágrafos modelos, porque não adianta eu te falar aqui de tipos de argumentos se eu não te mostrar esse argumento dentro do parágrafo. Então vocês vão adorar, porque vai ser vários parágrafos, muitos deles feitos por mim, outros pelos meus alunos, como também acesso aos variados tipos de argumentos, resoluções de atividades e propostas durante a aula. Espero que a gente chegue até lá. Que às vezes a gente vai conversando tanto, vai trazendo tantas informações para vocês, que a gente acaba não chegando aos exercícios. Mas se vocês assim querem, eu corro um pouco mais. Se liguem, tipos de argumentos, façam opiniões em defesa de um ponto de vista. Isso aqui já é coisa que quem analisa, eita, faz o print. Eu acho massa, cara, trabalhar com as competências, viu, galera? Competência 3, meu amigo. É ele que vai analisar, avaliar, selecionar, organizar fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Agora, tu também, para argumentar, não é só apontar dedo na cara de ninguém, não, pessoal. Nem falar alto. Isso não é nem argumento, não é. Os argumentos, eles vão ser sempre essenciais para sustentar nossas ideias. Então, não tem negócio de caras e boca, frangir a testa para poder convencer ninguém, não. Você tem que ter argumentos e não falácias. E argumentos sérios. De já eu te mostro aqui o meu amigo Rony Ellison. Cadê você, cara? De Barra do Alcântara. Esse cara aqui deve estar fazendo direito. Ele quer medicina, eu acho. A última vez que eu falei com ele, parece que era isso. Né? Passou para a história. Nosso aluno aí desde 2018, o grande Rony Ellison. Quem for aí das proximidades de Baixa Grande do Ribeiro, me dá aí o paredeiro de Rony Ellison. Um dia desse ele me mandou uma redação, rapaz. Queria tirar uma dúvida sobre uma correção de uma banca aí, que ele não estava concordando e me pediu para eu dar uma analisada. Aqui é um parágrafo modelo de uma das muitas redações dele que eu já corrigi. Vamos ver aqui o que ele usou, viu? Sob esse viés, a mentalidade tradicional do povo não incentiva a mudança do problema. Galera, a olho nu, todo mundo que assiste a aula comigo já sabe que esse parágrafo aqui, qual é que é ele? Se eu fosse te perguntar aí, alguém que está no nosso kit PTV Seduc, Baixa Grande do Ribeiro, por exemplo. De cara, olhando para esse parágrafo, tu acha que ele é o 1, o 2, o 3 ou o 4? Bota pra gente aí, alguma das cidades que estão nos acompanhando. Será que parágrafo é esse? Ele é o 1, 2, o 3 ou 4? Chuta aí, enquanto eu vou lendo. Sob esse viés, a mentalidade tradicional do povo não incentiva a mudança do problema. A prova disso é a diferença nos lares brasileiros ao longo dos tempos. Como, por exemplo, residências monoparentais, casamentos homoafetivos convivendo como famílias. Com esse novo cenário veio o preconceito e o sentimento de exclusão. Desse modo, essa intolerância contribui para o problema em questão e comprova a tese do sociólogo Emile Durkheim, que diz: o fato social é uma maneira coletiva do pensar e do agir humano. Esse fator social é o preconceito instaurado, gente, não permitindo o avanço no pensamento das pessoas. Nesse contexto, percebe-se uma mentalidade coletiva retrógrada, arraigada na sociedade, cuja solução ainda parece distante. Lindo, formidável. Veja que ele tem um argumento primeiro aqui para ser desenvolvido. Olha aí, já entreguei, né? Se é desenvolvido, para ser desenvolvido, então aí é um parágrafo de desenvolvimento. Veja que ele diz, ele defende que o povo tem uma mentalidade muito tradicional, cara. E como consequência, não vai mudar o problema. Não vai.
Ele deve estar escrevendo sobre alguma temática, sobre a temática do modelo de família, sabia? Ele deve estar escrevendo sobre a mentalidade do modelo de família. Prova disso é a diferença nos lares brasileiros ao longo dos tempos. Aí ele traz exemplo. Cara, aí, ó, um argumento leva a outro, gente. Aí ele já vem aqui, ó, por meio da exemplificação. Ele disse que os lares passaram por uma diferença ao longo do tempo. Ele já vai exemplificar. Então é o argumento exemplificativo, galera. Residências monoparentais, casamentos homoafetivos, convivendo com famílias. Aí ele dá um desdobramento disso. Com esse novo modelo, com esse novo cenário de família, veio o preconceito, outra consequência e exclusão. Desse modo, essa intolerância contribui para o problema em questão e comprova a tese do sociólogo. Aí, ó, uma causa contribui, viu, para o problema em questão. Aí, claro, ele oxigena o parágrafo trazendo aí uma espécie de estratégia coringa, que é citar o sociólogo Emile Durkheim, porque ele tem a seguinte frase, em que o fato social é uma maneira coletiva do pensar e do agir humano. Então, esse preconceito, essa mentalidade do povo é um fato social mesmo. E aí ele traz Emile Durkheim só para rechear a argumentação aí. E como é o nome desse tipo de argumento, já que minha aula é com base em cima disso, da identificação dos tipos de argumento? Ora, é um discurso de autoridade, citação de autoridade. O Emile Durkheim é a autoridade na área sociológica. Veja que o argumento para ele ser massa mesmo, cara, para ele ser considerado pela banca, ele tem que ser legítimo. Ele tem que ser legítimo. Ele tem que ser real, existir. Emile Durkheim existe, é um teórico, é um sociólogo, é um filósofo, é um estudioso. Por isso é um argumento de autoridade. A legitimidade existe porque ele está dentro da área sociológica. E ele é pertinente. Ele é pertinente. Esse argumento tem que ter a ver com alguma coisa, mentalidade tradicional do povo, preconceito sobre o novo modelo de família. Isso aí é um fato social. Então tem pertinência. Por quê? Ainda existe a palavra agir e pensar humano. Esse fator social é o preconceito instaurado, não permitindo o avanço do pensamento das pessoas. E ele faz um desdobramento desse pensamento do Durkheim. E por último, ele reitera, nesse contexto, percebe-se uma mentalidade coletiva retrógrada, enraigada na sociedade. É a reiteração, nada mais é do que reforçar aquilo que se havia dito no... Então, galera, viram como não é difícil? Não é. É preciso que você só tenha aí um pouco de destreza. Aí, ó, só reforçando, mas eu já comentei. Ele usou exemplificações, causa e consequência, discurso sociológico, argumento de autoridade, pessoal. Pô, tu ainda quer mais? Olha o tanto de coisa, pessoal. O cara usa exemplificações, causa e consequência. Discurso sociológico usa argumento de autoridade. Bingo. São 4 estratégias, pessoal. Eu, quando estou dando minha aula, eu digo só assim, ó, pessoal, basta usar aí um conectivo, um tópico frasal, uma estratégia argumentativa 1, uma estratégia argumentativa 2 e uma reiteração. Você faz um bom parágrafo de desenvolvimento. Aqui não, o cara ele escreve bem, ele escreve muito. O cara usou foi 4, né? Ele botou 2 a mais. Botou exemplo, botou causa e consequência, botou discurso sociológico e botou argumento de autoridade. Devemos argumentar, claro que devemos, senão vira falácia, que foi o conteúdo ali da primeira série, agorinha. Se a gente não produz um argumento verdadeiro, bom e eficaz, os nossos discursos vão ficar falaciosos. Ao defendermos uma ideia, não basta opinarmos, temos de argumentar. Fundamentar e embasar as nossas afirmações em informações, dados e exemplos. E devemos fazer o mesmo ao escrevermos gêneros e tipos textuais da ordem do argumentar, como a dissertação argumentativa da prova de redação do Enem.
Olha que coisa, olha que loucura. O que é argumentar? Argumentar é desenvolver organizadamente um raciocínio. Isso mesmo. De forma organizada, coesa, coerente e verdadeira. Uma ideia, uma opinião, um ponto de vista ou uma convicção de forma a influenciar, a convencer, a persuadir um auditório, todinho um leitor. Então, meu amigo, tu imagina ontem, na minha aula, fora o conteúdo mesmo que eu levei, eu teria que me debruçar em um discurso, em uma fala, que eu pudesse chamar a atenção de 700 alunos. E houve um momento, graças a meu bom Deus, houve um momento que se caísse uma agulha no chão, a gente ouvia, de tão concentrados estavam os meus interlocutores. Não sei se é porque eles precisam demais mesmo de redação e fora de ficar bem atento, ou se foi pela dinâmica que a gente utilizou ali de muitos brindes que a gente deu à medida que a gente ia perguntando, os alunos iam respondendo algumas coisas. Eu e todos os outros professores fizeram isso. No nosso cotidiano estamos a argumentar sempre. Argumentamos quando defendemos um ponto de vista, quando apresentamos nossa opinião, quando propomos uma solução para um problema, quando queremos convencer os outros a ceder um pedido nosso. E esse último aqui, pessoal, quando a gente quer convencer alguém a ceder um pedido nosso, não é? Aí tem A demais, é só aceder, né? Tirar um desses A aqui. Esse momento aqui é o momento que até na minha entrevista eu falei, quando a gente conta a história da menina que quer ir em uma festa e o pai não deixa. Mas aí o pai ainda der volta atrás, dizendo, me convença de que você é merecedora de ir para essa festa. Um pedido da garota, do garoto. Aí ela diz, porque sim. Aí eu brinco, dizendo que porque sim não é argumento nenhum. Nunca tente convencer ninguém com um porque sim, pessoal. Não, a gente tem que produzir um discurso. Não, pai, olha, eu sou merecedora de ir à festa sim. Porque eu acredito que o entretenimento também é parte da formação humana. Da mesma forma como é a espiritualidade, a intelectualidade, a afetividade. Ah, olha só, gente. Isso é argumentação. Então nós temos que saber argumentar para convencer. E argumentar bem é um ato de inteligência, viu, galera? Sem falar que é um ato político. Que para ser eficaz, ele tem as suas regras. Concordo plenamente. Aqui nós vamos fazer um exemplo de argumentação lógica, unindo esses dois pedaços aqui. São pedaços ligados até à filosofia ou à física, sei lá. Ó, viver eternamente é impossível. Viver mesmo, viver, né? Porque qual é a média de vida do brasileiro? 75, 80 anos, né? A expectativa, em média, né? Mas não significa que você vai morrer com 70 anos, 80. Não, você pode chegar aos 100 e pouco. Agora, em média, se vive essa quantidade aí de tempo. E uma certeza nós temos, que viver eternamente é impossível. Nesse plano material, não. Eternamente só no plano espiritual. As leis da física dizem que todo sistema tende à desordem e à desintegração. Ou seja, é físico, é biológico, é uma máxima científica. Os seres, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. É natural, a gente não faz é aceitar essa partida. Mas eu posso unir esses dois pedaços, galera. Ficaria assim, ó. Olha o tanto de elementos conectivos eu precisei. É impossível viver eternamente. Pois dizem as leis da física que todos os corpos têm tendência à desordem e à desintegração.
Veja que finaliza de uma maneira bem técnica. Desordem das moléculas, desordem dos corpos. É os arranjos moleculares se transformando em outra coisa. Carbono, sei lá, material orgânico, sei lá, não sei. Aí o Técio, o professor de química, saberia dizer com maior propriedade o que é que nos tornamos, não é? Biblicamente nos tornamos pó, né? Do pó viemos e do pó voltaremos. Mas aí é claro que a gente se desintegra em outros compostos químicos. Olha, ó, desintegra. O corpo é corruptível, né? Sua alma é indelével. Então a gente viu lá. Vamos analisar um outro parágrafo, também modelo de desenvolvimento. Esse aí é meu agora. Sob esse viés, é comum um registro de famílias negligenciando os direitos dos idosos, o que potencializa tal problemática. Então a gente já sabe que o tema que estou a escrever esse parágrafo é a questão do idoso no Brasil. E um dos motivos para essa questão do idoso no Brasil ser tão polêmica, ser tão discutida e preocupante, é a tese de que as famílias são as primeiras a negligenciar. Essa é a tese colocada ali no parágrafo. Agora eu tenho que sair desenvolvendo essa tese. Porque não basta eu só chamar as famílias de negligentes se eu não desenvolver essa negligência de alguma forma, né? Então eu tenho que fazer sim com que isso ocorra. Aí eu começo já citando um artigo, né, da lei. Embora o artigo 3º do Estatuto do Idoso afirme que também é obrigação da família assegurar ao idoso com absoluta prioridade, dentre outros direitos, o respeito e a convivência familiar, ainda é recorrente os casos de abandono. Então eu uso uma concessiva, como se fosse assim, um contraditório social. O artigo 3 diz isso. Ele afirma que é a obrigação da família cuidar. Porém, o que é que se vê? Idosos sendo abandonados em abrigos, em casa, enfim. Prova dessa negligência, aí eu continuo. Um argumento desdobrado em outro argumento. Assim, tipo de argumento, né? O primeiro, argumento concessivo ou contra-argumentação. E o outro é dados numéricos, argumento por dados científicos. Prova dessa negligência, uma pesquisa do IBGE. Aponta hoje 26 milhões de idosos. E desse total, 35% vivem sozinhos em suas casas, sem o apoio de nenhum familiar. Olha, galera. E veja que essa formação ela pode estar aí com 12 anos já ter passado, né? Porque a gente está vivenciando aí um recenseamento agora, que já está atrasado 2 anos, que era para ter ocorrido em 2020, porém não foi possível, porque em 2020 aconteceu a pandemia. Então, nesses números aqui, pessoal, o IBGE já vai mostrar outros. É claro que a gente espera que fosse números melhores, para menos e não para mais. Já pensou se nesses 10 anos tiver aumentado para 30 milhões, 36 milhões de idosos? Aí nós vamos saber. Já pensou se essa porcentagem vai para 45%? Não, acho muito, né? Mas pode ocorrer. Esses números corroboram a tese de que a ausência da família é uma das causas desse imbróglio. Veja que o parágrafozinho é bem simples, gente. Ele está dentro do formato que eu gosto de ensinar, que é para o aluno ver papo. Tá aí o conectivo, que é obrigado a colocar, cara. Tá aí o tópico frasal em vermelho, que é a tese sendo reafirmada, gente.
Tá aí em verde lodo a primeira estratégia, ARG 1, a primeira estratégia argumentativa 1. E tá aqui, galerinha. Viu quando eu disse lá que basta 2? O Roniel usou bem uns 4, 5. Eu usei só 2 argumentos, 2 tipos de argumento. E aqui tá um dado de pesquisa, que é a estratégia argumentativa 2. Rufini, o que é esse finalzinho? Essa última linha aí que começa em esses números corroboram a tese de que a ausência familiar é uma das causas desse imbróglio. Cara, isso aqui só é o fechamento do parágrafo. O nome técnico disso aí é reiteração. Não é argumento nenhum aí mais, não. Ele é uma repetição do argumento primeiro. Então, é um reforço. É para que eu crie a técnica circular de escrita. Tá bom, pessoal? Então, qual é o layout, turma? Turma aí dos interiores que estão nos acompanhando pelo QTPTV Seduc. Conectivo, tópico frasal, estratégia 1, estratégia 2, reiteração. Conectivo, tópico frasal, estratégia 1, estratégia 2, reiteração. Tá aí o layout de um parágrafo de desenvolvimento. No central é os 2 tipos de argumento. Na extremidade é o tópico frasal e na extremidade de baixo é a reiteração. Pronto. E tá aí. Argumento de concessão ou contra-argumentação. Foi quando eu disse que o artigo existe, mas mesmo assim o abandono é recorrente, embora tenha um artigo que diga que é crime. Argumentos por dados de pesquisa, que é esse aqui, quando eu trouxe o IBGE, que inclusive está atrasado 12 anos, né? Atrasado não, 12 anos não. Está atrasado 2 anos, porque é de 10 em 10 meses, por lei. É porque acredita, o poder público acredita que uma sociedade ela só se modifica de 10 em 10 anos. E quando diz se modifica, é claro que não é qualquer mudança. Uma mudança considerável em números. É claro que não. Em um ano pode mudar tudo. Em 6 meses, 1 mês. Mas ela coloca 10 anos porque 10 anos é um tempo considerável para que haja mudanças, né? Porque você imagina, o Ministério das Cidades deve gastar um dinheirão para promover, para formatar, organizar a logística de um recenseamento. A pessoa ter que fazer isso aí de 1 em 1 ano. Tá aí. Agora um outro parágrafo, né? Ajudado aí por mim, claro, de um aluno, uma aluna nossa. Paralelo a isso, vale acrescentar a ausência de políticas públicas dispensadas aos idosos. Prova disso é a pouca resolutividade em se obter a aposentadoria e a disponibilidade de serviços básicos para esse público em boa parte dos municípios brasileiros. Assim sendo, a escritora e filósofa Simone de Beauvoir afirma: a velhice denuncia o fracasso da civilização. Isso de fato é verdade, já que o homem chega ao fim da vida com as mãos vazias e solitário, cujos direitos foram negados pelo poder público. Desse modo, na prática, os idosos acabam caindo na carência, até mesmo de serviços indispensáveis, os quais seriam um apoio para melhor viver essa fase da vida com menor sofrimento. Nesse contexto, é fácil afirmar que a insuficiência da aparelhagem pública para os idosos ainda é um empecilho na sociedade. Olha que massa, pessoal. O parágrafo também de desenvolvimento, ele é aí carregado de tipos de argumento, que a gente já vai analisar. Sim, galera. Em um parágrafo de desenvolvimento, vocês estão ligados que o argumento principal não é a Simone aí. Não é o prova disso. O argumento principal é esse aqui, ó. A ausência de políticas públicas dispensadas aos idosos. Afirmar que não há políticas públicas dispensadas aos idosos ou que elas são insuficientes, são poucas, que eu acharia melhor a insuficiência, porque dizer que não tem é muito forte, porque tem, só é insuficiente.
É o argumento primeiro. É a afirmação categórica, que vai ser subsidiada pelos secundários, que é isso aqui, ó. Ele ilustrar a pouca resolutividade em se obter aposentadoria. Isso é um fato, é factual, ele usa então o bom senso. Aí ele traz uma consequência misturada com a citação de uma autoridade na área, que é a Simone de Beauvoir, dizendo aí essa frase que tem pertinência com a temática e com a ideia desenvolvida. A velhice denuncia o fracasso da civilização. Ele desdobra essa frase, porque se ele deixasse a frase solta, sem nenhum comentário acerca dela, isso ia gerar lacuna argumentativa, mas não. Tá aí. Isso de fato é verdade, já que o homem chega ao fim da vida com as mãos vazias, usou aspas, porque talvez seja até uma própria expressão da Simone de Beauvoir. Desse modo, na prática, os idosos acabam caindo na carência até mesmo de serviços indispensáveis, os quais ele aponta uma consequência. Então veja que o parágrafo foi recheado de argumentação. E o que é isso aqui ao final? Mais uma vez eu pergunto. É fácil afirmar que a insuficiência, insuficiência da aparelhagem pública para os idosos é um empecilho. Então ele, na verdade, é uma forma de voltar aqui à origem. É uma maneira de voltar à argumentação primeira. O nome disso aí, pessoal, é reiteração. Reiteração. Combinado? Combinado, professor. Tá aí. Analisando o parágrafo, porque foi essa a nossa proposta da aula, nós temos aí argumento por evidência. Ele ilustra uma evidência aí, que é quando ele diz prova disso, a pouca resolutividade em aposentadoria. Argumento filosófico de autoridade. Aí, claro, engloba tudo. Junto com a Simone vem os desdobramentos que ele próprio faz. Argumento por causa e consequência, tá aí, eu mostrei lá. Show de bola. Então, dentro desse parágrafo, a aluna usou 3 tipos de argumento. A reiteração não entra, pessoal, né? A reiteração é um método de fechamento circular de texto. Como estratégia mesmo argumentativa, foram usados 1, 2, 3. Então, meus alunos eles estão me superando. Eu costumo usar 2 argumentos. Tu viu o Rony Ellison aqui no meu exemplo, usou 4. Aqui a aluna dessa escola que eu dei aula usou 3. Então, show de bola, estão no caminho certo. Essa daqui eu tive acesso em maio, que foi justamente um tema, olha, começo do ano de 2021, justamente porque no ano anterior, 2020, o Enem, a banca examinadora, trouxe como tema os estigmas relacionados aos problemas de saúde mental. E aí, ó, no século XX, a psiquiatra Nise da Silveira alterou o paradigma dos tratamentos de pacientes com transtornos mentais no Brasil, substituindo métodos desumanos e violentos como eletrochoques e camisas de força por arte e inclusão social. Contudo, infelizmente, apesar dos esforços da médica, os estigmas associados às doenças mentais persistem até hoje no Brasil. Diante disso, 2 aspectos merecem atenção: o preconceito social e as desumanas técnicas de tratamento. Lindo, bingo. Um parágrafo que é a olho nu, tirar aqui esse segundo ponto. O parágrafo que é a olho nu não é mais um parágrafo de desenvolvimento, e sim um parágrafo introdutório. Aqui é uma introdução de uma redação, até título foi botado, o legado. Legal. Fazendo o checklist do parágrafo, a gente vê que a estratégia utilizada para iniciar foi essa dinâmica que essa médica Nise da Silveira utilizou para alterar o paradigma de tratamento. Então, isso aí já foi filme, viu, pessoal? Nise, o coração da loucura, parece que é o nome do filme, galera. Assistam. Esse comentário estratégico foi associado à frase tema, que é os estigmas associados às doenças mentais no Brasil.
Diante disso, dois aspectos merecem atenção, ou seja, a tese vai ser essa, ou seja, o desenvolvimento vai ter isso aqui. Por que eu vou agora analisar com vocês que argumentação vai se utilizar para defender que há um preconceito social e que há desumanas técnicas de tratamento? Será que tipos de argumentos eu vou ser capaz de utilizar para defender essa tese? Tá aí, isso aqui é meu, agora isso aqui é meu. Aquele parágrafo lá, pessoal, eu tirei da internet. E eu desconsiderei o desenvolvimento. O desenvolvimento quem fez foi eu. Aí eu vou usar para defender a primeira causa da tese, que é o preconceito social. Que argumentos eu vou utilizar? Eu vou utilizar a culpabilização que eu vou fazer à mídia desse preconceito social. Eu vou citar filmes, novelas que propagaram sempre esse preconceito, porque mostraram esse problema de forma horrenda. Olha que show, galera. É a base da minha argumentação primeira. Ó. Argue 1 aqui. Eu não disse que é 2? Aqui o ARG 2. A minha segunda estratégia argumentativa para eu provar que esse preconceito social é causa do problema, eu vou usar a alusão histórica. Eu vou trazer a ideia de que na Idade Média as doenças mentais eram encaradas como punição divina. Olha que maravilha! Vocês estão entendendo, pessoal? Então já criei aqui no meu planejamento uma argumentação bem sólida. Tá aí o parágrafo, pega para ti. De quem? Mestre Rufas. Sob esse viés, o preconceito acerca da saúde mental potencializa ainda mais esses estigmas. Tal preconceito origina-se na mídia, que, por décadas, trouxe filmes de terror, cujas representações de loucura, como em Psicose, de Hitchcock, e Sexta-feira 13, eram bastante assustadoras. Então, como é que não vai enraigar um preconceito social? Vai sim. Ademais, desde a Idade Média, as doenças mentais foram tabus, pois eram encaradas como punição divina. E quem sofria com elas estaria possuída pelo demônio, poderia ser queimada ou presa em manicômios e amarrada com correntes. Olha que terrível. Então, imagina a sociedade vendo isso aí. É natural que a sociedade voltasse os olhos contra essa pessoa mesmo. Vixe, que nojento, ela não é abençoada, merece mesmo estar acorrentada. Meu amigo, então vai gerar sim preconceito, vai enraigar. Desse modo, enraizou mais ainda esse preconceito social. O que é que o tio Rufino disse que é isso aqui? Hein, galerinha? É um novo argumento? É não. É uma repetição, porque reiterar é repetir. Repetir a base do meu tópico frasal. É eu trazer de novo à tona a expressão que o abre, que é justamente a primeira causa, a primeira tese. Entendido, galera? Ó, tá aqui materializado a mídia e tá aqui materializado a alusão histórica. 2 argumentos. Dando continuidade, eu vou mostrar agora o argumento, parágrafo 3, desenvolvimento 2. Eu usei como tese, lá no parágrafo, eu aproveitei, eu não, que o parágrafo eu peguei da internet, lá o primeiro. As desumanas técnicas de tratamento, para provar que, independentemente de qualquer seja a tese, se ela não é minha ou a sua, você pode sim montar um tipo de argumento para defender. Desumanas técnicas de tratamento, ó. Eu vou usar, cara, para defender que isso aqui é terrível, o inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala aí o melhor artigo que existe, que ele sozinho, se fosse cumprido, desconsideraria todas as outras literaturas jurídicas. Todas as outras leis podia jogar fora, se o artigo 5º fosse deveras seguido na íntegra. Então, inciso 3 do artigo 5º da Constituição proíbe qualquer forma de tortura. Beleza, vou trazer a lei para contrapor isso aqui.
Então já estou querendo fazer uma argumentação contrária, chamada de contra-argumentação. Alusão histórica. De novo, Rufino, outra alusão histórica, agora diferente, uma alusão histórica mais próxima. Anos 90, né? Nessa época, muito se discutiu sobre os ambientes de tratamento dado aos loucos, né? Terrível isso. Ô, Josenilda, bom dia. Arrasta a aula aí, retrocede para tu ver o que tu já perdeu. Muita coisa boa. Aí tá aí, ó. Paralelo a isso, existem as desumanas técnicas de tratamento, as quais acentuam os estigmas. Tais ações são até mesmo inconstitucionais, viu? Pois o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 3º, diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Porém, ainda há pessoas, ainda há instituições que fazem isso. Ademais, essas violentas técnicas até hoje ocorrem. Embora tenha ocorrido nos anos 90 discussões políticas acerca do tratamento psiquiátrico no Brasil, substituindo aos poucos os manicômios por centros de atendimentos psicossociais, os CAPs, com interações mais humanas. Show! Nesse sentido, é preciso um olhar reflexivo para impedir essas tradicionais abordagens médicas. O que é isso aqui, senhores? É apenas a reiteração disso aqui, galera. Confere. Confere, professor. Show, entendi. Pois é justamente isso. A gente usou um argumento aqui e um argumento aqui. Depois reiterou. Aí, cara, nesses últimos minutos você tem que perceber o seguinte: o seu senso crítico tem que ser aflorado para você saber argumentar. Cara, para tu argumentar citando a estratégia de um livro da literatura, tu tem que ler esse livro e ver se ele tem consonância com o tema. Cara, tu tem que assistir filmes, bons filmes, boas séries. E aqui tem duas opções: O Menino que Descobriu o Vento e O Cortiço. Você tem que citar filmes ou obras literárias como método introdutório de contextualização ou de estratégia argumentativa, viu? Ou é um ou é outro. Tem que usar. É sempre bom iniciar a redação com um método de intertextualidade, para assim ir ganhando pontos na competência 2 e 3, galera. 2 e 3 vai analisar justamente isso. Isso dessa sua associação do tema, das suas afirmações com alguma outra área fora do texto. Aqui é a área cinematográfica, o cinema. E aqui, meu querido, a área da literatura, que a banca ama. Literatura. Ama de paixão. Tá aqui, mais repertório para vocês. Jeca Tatuzinho, Monteiro Lobato, né? Conta a história de um grande homem do campo, coitado, que sofre grandes mazelas relacionadas à fome, à seca e à higiene. Dá para trabalhar Zeca Tatuzinho em cima de temas como saneamento básico, que está ligado ao meio ambiente, é uma postura social do governo. O novo marco legal do saneamento básico, ó, possibilita a participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saneamento. Garante o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com tratamento de esgoto até 2033. Define a Agência Nacional de Águas, ANA, como órgão regulador de referência em questões relacionadas ao tema. Cria a figura da prestação regionalizada, que garante que nenhum brasileiro será deixado para trás. Então, por uma contaminação de solo, água, não é? Zeca Tatu foi sempre lembrado até nos livros de biologia, quando vai falar lá de algumas micoses ou verminoses, não é? A partir do caramujo. Eu lembro demais isso aqui.
a literatura sendo utilizada na intertextualidade com a biologia. Pertinência argumentativa. Você tem que usar um repertório, um tipo de argumento que tenha pertinência. Que você viu aí quando eu falei. A banca examinadora analisa isso. A legitimidade e a pertinência. Eu sempre digo, ó, dá para usar o grito. É uma série de pinturas do norueguês Edvard Munch, século XIX. Tá aí uma imagem do O Grito, que dá para você usar como método introdutório, uma ótima estratégia argumentativa, porque a tela representa aí uma figura distorcida sobre o efeito das emoções fortes, do medo, da aflição, da incerteza. E aí pode associar ao tema, que o tema sempre é um medo, sempre é uma aflição, sempre é uma incerteza. Dá para usar o fato social do Durkheim. Tu viu aí que a menina trouxe, é um coringa. É um argumento coringa. Porque, segundo Durkheim, o fato social consiste em maneiras de agir e pensar e de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. Olha que coisa linda. Então, tu usar a teoria do fato social para qualquer outra questão relacionada ao tema, claro que dá. Para isso tem que conhecer. Seja original e criativo. Isso aqui eu citei ontem, ó. Crianças de Açúcar. Pedi para os meus alunos ir atrás de estudar o Vic Muniz. O cara fez uma obra fantástica lá no MoMA. Se de repente caiu o tema trabalho infantil, cara, se tu usar isso aqui como estratégia argumentativa, tu sai na frente de muita gente. O cara fez um trabalho com crianças. O título da obra dele, desse trabalho, desse ensaio fotográfico, é Crianças de Açúcar. Só o fato de tu citar Crianças de Açúcar e o nome Vic Muniz, tu já deu aí legitimidade ao repertório. Se tu lembrar o ano, melhor ainda. O lugar onde ele fez esse trabalho foi no MoMA, não é? Lá no Caribe. O que ele fez? Ele fotografou, tá aí explicando, ó. Foram feitos com vários tipos de açúcar e depois de fotografada, o açúcar foi colocado em potes rotulados com as fotografias originais, expostas em diversos museus pelo mundo, para mostrar esse paradoxo entre a doçura do açúcar com o amargor de suas vidas. Porque uma criança trabalhar num corte de cana é o amargor da vida dela. E o paradoxo é o doce do açúcar. Isso é ótimo, tá aqui o trabalho, cara, né? Vic Muniz. Olha só o outro trabalho magnífico dele. Não tirou só a fotografia das crianças. O cara, ele jogou açúcar em tabloides pretos e fez aí com a mão mesmo, cara. Ele espalhou até gerar aí a silhueta dessas crianças. Depois fotografou e colou isso aí. Por isso, Crianças de Açúcar. Que originalidade mais perfeita é essa? Eu achei de uma originalidade tremenda. Quem não lê não argumenta. Tá aí, mente fechada, porque não lê livros e vai fazer discursos falaciosos. Por isso, é preciso conhecer para você saber argumentar. Se cair alienação parental, saiba pelo menos o que é isso. É justamente quando alguém faz uma campanha desqualificando a conduta de um dos genitores. É a mãe desqualificando a moral do pai na frente da criança. O pai desqualificando a moral da mãe na frente da criança. E a criança fica alienada parentalmente, não sabe para onde seguir, coitada. Vive como esse bonequinho aí, uma marionete na mão de quem é mais alienador. Você pode fazer referência às leis, você pode trazer dados de pesquisa, você pode usar causa e consequência, alusão histórica. Eu não vou me delongar nisso não, porque tudo isso aí eu te mostrei. Te mostrei na prática, isso aí dentro do parágrafo. Você pode usar argumento de causa e consequência, por senso comum, galera. Você pode usar contra-argumentos, isso aqui é ótimo, viu, pessoal? O senso comum eu evito, mas a banca ainda considera. Representa o consenso geral, incontestável, é massificado, ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente. É quando você faz uma afirmação categórica, você bota o senso comum.
O contra-argumento é quando, para defender seu ponto de vista, o autor antecipa um possível argumento contrário. Ali, eu digo uma coisa e já uso uma lei dizendo o contrário, não é? Mostrando o contrário, para mostrar que seu ponto de vista está certo. Ele funciona como uma resposta ao senso comum. Fiz isso aí também. Aqui, sobre o que é aqui, é a família, os direitos dos idosos. É a questão do parágrafo sobre os idosos. A gente já leu ele, já provou, mostrou que ele se repetiu. Só para que você veja, né? Aqui nós temos um outro parágrafo nosso, não é? Falando aí de um outro tema, que é justamente o quê? A persistência, não é? Da pobreza no Brasil, em que a gente culpa a má distribuição de renda como continuadora desse problema. Aí a gente usou uma alusão histórica como um argumento, porque aponta raiz histórica desde a colonização, mas se tornou próxima, atual e crescente já nos primeiros anos da ditadura militar. Esse cenário histórico ligado à pobreza, muitas vezes desconhecido pelos brasileiros, é fruto de uma pesquisa do IPEA, publicada no jornal Valor Econômico, cuja finalidade foi traçar um estudo sobre a distribuição de renda a partir de 1928. Desse modo, a desigualdade econômica é sim um vetor que precisa ser atenuado para amenizar as consequências do aumento da fome no Brasil. Aqui foi sobre a fome. Esse tema eu trabalhei também. A insegurança alimentar em regeneração. Aqui é sobre o aumento da fome no Brasil, o tema. Está aqui um tópico frasal, a culpa do aumento dessa fome é a má distribuição de renda. Está aqui o primeiro argumento para isso, está aqui o segundo argumento para isso. E está aqui a reiteração no parágrafo. Conforme combinamos e planejamos no nosso roteiro de aula, prática. Fica aí o exercício proposto, os demais para casa. Vamos ver aqui esse primeiro. Classifique cada fragmento com o tipo de argumento indicado. Um vai ser causa e consequência, se tu achar que é. O outro vai ser por senso comum e o outro vai ser chamado de contra-argumento. Outro fator importante é quando a disposição física do computador. Pois uma localização mais pública na casa ajuda em muito controle. Locais públicos responsáveis por prover acesso às pessoas, como por exemplo em escolas, em uma lan house, é essencial que existam regras para o bom uso da internet. Uma das maiores vantagens dos atuais crimes virtuais é o anonimato. Um argumento de senso comum, né? Para leigos no assunto, é praticamente impossível identificar quem está do outro lado, flertando com seu filho. Isso faz com que a denúncia de casos referentes a esse tema também sejam muito mais difíceis. Muito em razão de não localizar quem está fazendo. Explica, já é uma espécie de autoridade dizendo ali, mas ele não deu opção, né? N. Allen, um dos maiores especialistas do mundo no combate a crime de exploração infantil. Os dados apresentados nesse estudo são assustadores. Mais de 1.000 sites mensais criados são relacionados a esse tipo de crime. 76% dos pedófilos no mundo estão no país. Algumas dicas e cuidados ao navegar na internet garantem uma diversão segura e mais tranquila. Como primeira medida recomendada é o velho e bom puxão de orelha. Senso comum parece, né? Vamos ver aqui, já que nosso tempo é pouco, como é que a gente se comportou na resposta. Grife nos fragmentos do texto palavras e expressões que te levaram a associar cada argumento ao tipo específico. 3. Para construir cada tipo de argumento, o autor buscou outras fontes. Que fontes foram essas? Ele está se referindo a todos esses argumentos aqui, ó, galera. Né? Faz um print aí da tua tela, enquanto dá tempo para tu estudar em casa. Eu vou dar as respostas, mas tu tenta primeiro fazer. Usando aí qual desses argumentos se aproxima mais a esse trecho. E tá aí, ó. Aquele lá em amarelo, aqui em amarelo já eu destacando. Locais públicos responsáveis por prover acesso às pessoas, como por exemplo em escolas ou lan house. É o 2, argumento por senso comum, como eu já havia percebido. Explica N. Allen, um dos maiores especialistas do mundo. O 1 diz lá, argumento de causa e consequência. Não tinha o de autoridade, mas está aqui a consequência explicada pelo teórico, né? Isso faz com que as denúncias em casos referentes sejam muito mais difíceis. Então, isso aqui
é a consequência dessa causa. Por isso, causa e consequência. Os dados apresentados nesse são assustadores. O que é que o 3 diz? O 3 diz contra-argumento. Porque ele mostra que uma coisa e contra-argumenta a partir de outra. Nosso tempo chega ao fim. Você faz essa análise em casa, continuando como exercício proposto. Bye, bye. Feliz segunda-feira a todos. Que Deus proteja.